Então eu vou dar início aqui, porque desde muito cedo nós mulheres, nós somos acostumadas a querer dar conta de tudo, né? Desde a infância nós somos ensinadas que, caramba, Gleice, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque mulher funciona desse jeito, mulher tem que ser assim, né? Mas ninguém conta sobre o caminho, como vai ser doloroso, né? Pode passar, Lívia, por favor. E hoje eu vou trazer o tema da palestra, justamente entre fases e expectativas, né? Saúde mental da mulher ao longo da vida, né? E eu trouxe 4 fases aqui, que é a adolescência, vida adulta, maternidade e o climatério. Pode passar, por favor. E essas são algumas imagens que eu trouxe para representar. Também pode passar, por favor. E para começar, eu quero falar da adolescência, né? Hoje não temos aqui muitas adolescentes, tem a Ana Clara, né? Mas aqui também todas nós já fomos adolescentes. Todas nós já passamos por essa fase. Tem aqui também mães de adolescente, mães de pré-adolescente também que vão chegar nessa fase, né? E eu coloquei justamente, é um momento em que começamos a nos perguntar quem eu sou e quem eu preciso ser para ser aceita, né? É onde o corpo vai mudar, vai enfrentar mudanças, questões hormonais também, tem aquele período ali que a gente é tão famoso, a mulher vai ficar mocinha, né? E é tão difícil essa fase porque a gente não consegue lidar com um turbilhão de emoções, né? Que tem as mudanças emocionais também, além do corpo. E é importante falar também sobre a adolescência porque quem nós somos hoje na fase adulta é reflexo de quem nós fomos na infância e na adolescência, né? Onde a gente constrói a nossa identidade, a gente constrói ali o nosso caráter, né? A gente quer estar dentro de grupos para ser aceito, então a gente começa a ficar naquela dúvida, caramba, quem eu sou, como é que eu tenho que funcionar para as pessoas gostarem de mim, né? Porque a nossa identidade, a nossa autoestima, o primeiro contato com a autoestima geralmente é ali na adolescência, né? Que a gente constrói a nossa autoestima de acordo com a visão do outro, né? Então, por isso eu até falo com mães de adolescente, né? Eu tenho pacientes, mães de adolescente, e eu falo sobre isso, porque para nós que somos adultos, muitas das vezes vai passar despercebida a vida daquela adolescente. Porque quando uma adolescente vem falar para a gente algum problema, a gente tem aquele costume de falar, caramba, mas você está tão cansada porque você só estuda. Caramba, mas por que você está assim? Você não tem nenhum problema. Espera chegar na vida adulta, que você vai ver o que é problema, você vai ver o que é boleto para poder pagar, né? Mas aquela adolescente também está passando por situações que não são as mesmas que a nossa, né? Não são os nossos problemas, a mesma magnitude dos nossos problemas, mas são os problemas dela, né? Questão de identidade, questão de formação de caráter, né? E eu costumo falar que quando uma adolescente ela é ouvida, ela aprende que ela não precisa se moldar dentro de padrões em que ela não se encaixa, porque tudo bem não se encaixar dentro de todos os grupos, tudo bem você ser diferente. Então, quando a gente costuma dar ouvidos para aquela adolescente e ela tem aquelas emoções dela validadas, ela vai entender que ela não precisa se diminuir para caber em lugares que não faz sentido para ela, né? Onde muitas adolescentes acabam se perdendo também, né? Por conta disso, por querer se encaixar em todos os grupos e grupos que não fazem sentido para ela, para a identidade que ela está formando, né? E a gente vai crescendo. E pode passar, Lívia, por favor. E quando a gente fica adulta, vem outras expectativas, né? A gente tem expectativas externas e internas, né? Porque além das pessoas esperarem que sejamos algo, nós também temos essa cobrança com a gente, de que a fase adulta ela vai chegando, a gente tem que ser alguém na vida, a gente tem que dar conta do trabalho, é quase um lema. Ser adulta tem que dar conta de tudo agora, né? Dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta da família. Tem questão ministerial também que nós colocamos que devemos dar conta e vai passando o tempo e até agora nada, né? Então é uma pressão muito grande,
né? E hoje o que eu quero falar aqui para vocês é algo muito específico, né? E eu louvo a Deus que tudo que eu preparei na palestra, né, está sendo falado aqui, foi falado antes, né, através da Bispa, através da Lana também, sobre sermos únicas, né? E quando nós falamos que nós somos únicas, quer dizer que eu não preciso estar dentro da expectativa do outro. Eu não preciso ser o que o outro quer que eu seja. Eu preciso ser o que faz sentido para mim no momento, certo? E acaba que nisso que a gente está tentando dar conta de tudo, a gente quer sempre ser útil. A gente quer sempre ajudar o outro, a gente quer sempre estender a mão, a gente quer sempre cuidar de todo mundo, né? Porque a gente cresceu acreditando que a gente precisava fazer isso, né? Mas justamente o problema não é esse. Acaba que quando a gente fala sobre isso, fala, nossa, mas como é que você não quer ajudar o outro? Você é tão egoísta assim. Não, não é isso. O problema não é ajudar o outro. O problema é quando você começa a se anular para poder ajudar o outro, né? Porque acaba que às vezes ficamos desconfortáveis de fazer algum tipo de ação para aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa, né? E a gente não consegue dizer não. Aí é que vem a sobrecarga, porque a gente está se anulando o tempo todo, a gente está fazendo coisas que não está confortável para a gente, mas só para poder agradar o outro a gente começa a fazer, começa a dizer sim para tudo, né? Só que ao longo do tempo isso é tão prejudicial para a nossa saúde mental, né? Porque as pessoas elas não vão entender, a gente tem medo de dizer não, e quando a gente fala não e aquela pessoa se afasta, gente, desculpa, é duro falar sobre isso, mas se uma pessoa se afasta de você ou começa a ter problema com você porque você impôs um limite ali para a sua saúde mental e ela simplesmente se afasta, te coloca como vilã, é porque ela não gosta de você. Ela gosta do que você proporciona para ela. Ela gosta da sua utilidade, do que você tem a oferecer para ela. E a gente sabe que relações assim não são saudáveis para a gente. Pode ser para o outro que está sempre sendo beneficiado com o nosso sim, né? Mas não para a gente ao longo do prazo, né? A fase adulta também é sobre amadurecimento e escolhas conscientes, mas também sem pressa. Porque a gente quer tanto colocar um limite ali, não, até os 30 anos, até os 40, eu tenho que conseguir fazer tudo o que eu planejei, mas acaba que se a gente não conseguir, por diversos motivos, a gente vai se frustrar. Então, não tem essa pressa de fazer tudo dentro de um determinado tempo, porque o tempo é seu, você é justamente única por isso. Porque o tempo ele é seu, o processo ele é seu e ele tem que fazer sentido para você. E não para os outros, não estar dentro das expectativas do outro, né? E eu costumo falar muito com as minhas pacientes que, gente, isso é muito interessante porque o tema de hoje é o que eu vivo diariamente na clínica. Mulheres chegando cada vez mais cansadas e sobrecarregadas porque não conseguem impor um simples limite, né? Porque tem medo de parecer egoísta, mas você não está sendo egoísta, você está cuidando de si, você está cuidando da sua saúde mental. Porque a nossa mente ela se desgasta para caber dentro ali da expectativa do outro e depois quem adoecemos somos nós. Aí tem aquela famosa frase que eu costumo falar, quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente às vezes espera que o outro vá retribuir o cuidado que a gente oferece a ele, mas aí é que está, muitas das vezes não tem essa retribuição, entendeu? Então é por isso a importância de não esperar do outro que ele retribua o que nós fizemos, porque é mais uma frustração para a conta, né? E acaba que nisso de ser útil o tempo todo, a gente se cansa, a gente vai se esgotar mentalmente e a gente começa a achar que o nosso descanso é um luxo, que a gente não precisa ter um descanso, que a gente não precisa... Não, calma aí, para eu poder descansar, primeiro eu tenho que fazer tudo dentro de casa. Não, para eu poder descansar, eu tenho que terminar de fazer o que eu tenho para fazer. Não, você pode descansar se você acordar num dia e falar, hoje eu não quero fazer nada em casa, hoje eu só quero descansar para o meu bem. Tudo bem, amanhã é outro dia, você tem a oportunidade de fazer tudo no dia seguinte, né? Ou seja, não é sobre você querer fazer, é sobre você de fato fazer estando desconfortável, estando cansada,
né? Principalmente quando não se tem uma rede de apoio, quando você mora sozinha ou quando você é mãe solo, que você tem que dar conta de tudo ali também, e acaba que esse equilíbrio entre descansar e dar conta de tudo mexe muito com a nossa saúde mental, né? Aí eu coloquei aqui também que o maior desafio é equilibrar a mulher que somos com a mulher que o mundo quer que sejamos, né? Porque querendo ou não, a gente também quer ser bem vista pelas pessoas, né? E dentre essa fase adulta, muitas das vezes, pode passar, por favor, é quando chega a maternidade, né? A maternidade. Hoje eu estava até conversando com a Lana sobre isso, sobre estar disponível, né, para as mulheres, né? Mas a maternidade é uma das fases mais intensas e provavelmente uma das mais idealizadas e romantizadas pela mulher, né? Porque desde pequena nós ouvimos que ser mãe é o auge do amor. E pode até ser. Mas junto vem o cansaço, a culpa, a dúvida, né? A gente se encontra em realidades que muitas das vezes não vai condizer com o que a gente planejou para a maternidade. Eu quero ser uma mãe presente, mas eu também preciso sair para trabalhar. Eu preciso trabalhar, mas eu quero ser uma mãe presente, eu quero ver o meu filho crescer, né? E dentro de todas essas fases que eu trouxe, eu fui muito atravessada também, né? Porque eu acredito que chega muito primeiro na gente a mensagem para depois chegar às outras pessoas, né? E todas essas fases a gente pode cair na armadilha de comparação, de querer se comparar com a vida de outra pessoa, com a vida de outra mulher. Mas se a gente parar para pensar, e na maternidade, como é que eu vou me comparar com a mãe que mora na periferia, precisa sair para trabalhar e passa mais tempo dentro do transporte público, indo e voltando para casa, do que no próprio trabalho, com a mãe que não precisa sair de casa para trabalhar, ou até mesmo nem precisa trabalhar? Como é que a gente vai comparar a maternidade de uma mãe solo com a maternidade de uma mãe que tem a família toda construída dentro de casa e tem uma rede de apoio gigantesca, né? É dentro disso que vem muita culpa, porque a gente quer dar o melhor para os filhos, mas às vezes não vai poder. E acaba que a gente se anula também o tempo todo para poder cuidar do filho, mas cuidar de si, da sua saúde mental na maternidade, não quer dizer que você vá deixar de lado o seu filho. Porque além de uma mãe, existe ali uma mulher que também precisa ser vista, também precisa ser cuidada, também precisa ser respeitada. Precisa ter um momento dela ali de parar e se cuidar e olhar um pouco para ela. Porque ela não deixou de ser mulher só porque ela deixou de ser mãe, né? E nesse turbilhão, como eu falei, é fácil de esquecer que ainda existe uma mulher ali, né? Então, mães que estão aqui, não se culpem por muitas das vezes vocês não terem tanta paciência, vocês estarem esgotadas por conta da rotina que vocês estão levando. Se olhem com mais leveza também. Se olhem com o mesmo afeto que vocês tanto têm disponível para poder entregar para o outro, para cuidar do outro. Se cuidem, tenham o seu momento de autocuidado. O autocuidado, ele é muito belo porque ele não é como uma receita de bolo, que você vai ali fazer tudo de uma única forma e pronto, me cuidei. Há diversas formas de ter um autocuidado, seja num banho prêmio, né, que a gente costuma falar muito sobre isso, seja ir no salão, cuidar do cabelo, ou até mesmo pegar um livro para poder ler, fazer uma leitura nova, ter um hábito diferente, né? E depois da maternidade, né, com o tempo passando, pode passar, por favor. Oi? Ah, meu Deus, nem lembrava. Passou. E hoje eu quero falar um pouco também sobre o climatério, né, que é uma fase que eu costumo falar que é de transição, né, a transição ali da mulher jovem, da mulher fértil, né, até a menopausa, né? O climatério, ele chega como uma transição natural, marcando o caminho entre o período reprodutivo e a menopausa, né? Junto com o climatério, gente, é comum que venham oscilações hormonais,
né, como elas, mudanças de humor, alteração no sono e, consequentemente, com o seu sono sendo afetado, gente, o seu dia todo ele também vai ser afetado, né? Eu costumo falar muito na clínica com as minhas pacientes que boas noites geram bons dias, né? Uma boa qualidade de sono vai proporcionar para você um ótimo dia, porque você vai estar descansada, sobre ter um sono de qualidade, né? Mas também é um período de autoconhecimento, né? Dentre todas essas fases, o que tem de comum é, de fato, sempre estarmos nos conhecendo cada vez mais, em cada fase. Por isso eu falo da importância de se olhar com gentileza, né? Porque estamos sempre passando por fases diferentes, né? Sempre tendo que se reconhecer, né? Eu costumo falar de se reconhecer, não de se conhecer, porque são transições diferentes, mas que a gente, de tudo em comum, a gente precisa estar ali olhando para nós com cuidado, com carinho, com gentileza, porque não é fácil, gente. Não é fácil, principalmente também quando nós entendemos que nós temos que controlar até o nosso humor, né? Mas, caramba, por que você está tão estressada? Né? Às vezes não tem motivo, gente, principalmente no climatério, né? Essas mudanças no humor pode ser sem causa nenhuma aparente. De fato, tanta mudança nos seus hormônios que vocês vão dar tristeza e irritabilidade em questão de segundos, sem nem precisar de um motivo, né? E as pessoas insistem e falam: nossa, mas por que você está tão estressada assim? Mas não procura entender a fase que aquela mulher está passando, né? E principalmente, gente, nessa fase do climatério, é importante manter o cuidado com a saúde num todo. Seja mental, seja físico, espiritual também, né? Porque sabemos que para nós que estamos aqui hoje é muito importante a nossa vida espiritual, né? Mas é importante cuidarmos da nossa saúde, né? Praticar atividade física, ter uma boa alimentação, né? Principalmente. E também ter rotinas nos médicos, ir aos médicos, entenderem que fase nós estamos, para poder simplesmente ter um cuidado específico para o nosso caso, porque acaba que a gente quer se comparar, né, com a rotina daquela pessoa, com a vida daquela pessoa, a experiência dela no climatério, por exemplo, mas às vezes o que foi bom para ela não vai ser bom para a gente, porque ainda assim continuamos sendo únicas, por mais que as experiências sejam próximas, sejam parecidas, ainda assim somos únicas, né? Pode passar, por favor. E chegamos na parte do Outubro Rosa, né, que eu achei importante também trazer isso, né, porque esse mês de conscientização, né, do câncer de mama para a mulher, né, essa prevenção vem para nos lembrar do cuidado com a saúde, né, mas acaba que a gente pensa na saúde só física, né, praticar ali o autoexame vocês têm que fazer, claro, mas e ao longo do tempo, ao longo do ano que vai passando, né? Não só no Outubro Rosa, o que temos feito para a nossa saúde? O que temos feito para a nossa saúde mental, principalmente, que ainda assim é tão negligenciada por nós, né? Às vezes não queremos buscar um psicólogo porque achamos que não precisamos, né? Achamos que somos suficientes, que vai passar uma fase, mas às vezes o que você mais precisa é de fato olhar para a sua saúde mental e cuidar dela. E ver como vai impactar uma boa saúde mental em todas as áreas da sua vida. A saúde mental, olhar para a sua saúde mental não é só olhar para a sua mente, seus pensamentos, seus hábitos, mas principalmente para todas as áreas da sua vida. Porque não tem como eu dar uma criação boa para o meu filho se eu estou esgotada emocionalmente. Não tem como eu ir bem no meu trabalho se eu estou esgotada mentalmente. Entende como tudo isso vai impactar nas áreas da nossa vida? E eu trouxe também um ponto sobre prevenir, se colocar como prioridade em todas as fases da nossa vida, né? Se priorizar, a gente volta ao ponto de que não é egoísmo. Olhem mais para vocês, procurem mais ter uma boa saúde mental, porque pessoas, elas são passageiras. As pessoas, elas vêm, elas vão.
Elas podem acordar, não querer mais ter uma amizade com você, ou não querer mais ter um relacionamento com você, e você é que vai ficar. Então, da mesma forma que vocês olham com cuidado para o outro, olhem para si também. Se cuidem da saúde mental de vocês. Estejam com essa disponibilidade para poder investir em vocês, né? E eu trouxe a frase também que eu já falei no início, mas é: quem cuida de quem cuida, né? Você permanece, os outros podem ir embora. E eu falo sobre ir embora não só de morte, mas que isso pode muito acontecer também, né? Eu recentemente teve a questão da minha sogra, né? Que infelizmente também ela se foi. E hoje as pessoas estão aí, seguindo a vida dela normalmente, né? Enquanto ela doou uma vida inteira para poder cuidar de todo mundo, cuidar da família. Ela adoeceu, teve problemas de saúde, problemas psicológicos, também emocionais. Hoje ela já não está mais aqui, mas as pessoas seguem a vida delas. Então, que tudo que eu trouxe aqui seja um convite para vocês se cuidarem num todo, né? Não só questão física falando, mas mentalmente também. Se olhem com cuidado, se cuidem. E pode passar, por favor. E para finalizar, eu trouxe aqui algumas estratégias simples, né, para uma boa saúde mental. A primeira é validar e acolher suas próprias emoções. Às vezes vocês não vão saber pelo que vocês estão passando, vocês não vão ter um motivo específico. Vocês só vão falar: olha, eu não estou legal, eu não estou bem. Então respeitem, porque até mesmo a ansiedade, gente, a gente tem costume de falar sobre como a ansiedade é a nossa vilã. Mas se a gente olhar por outro lado, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso cérebro e do nosso corpo. Quando estamos de frente a alguma situação de perigo, né? O perigo não é só físico ali de um assalto, não é coisas assim, mas de fato em situações desconfortáveis para a gente estar vivendo, a gente está se permitindo passar, né? A segunda é estabelecer limites e respeitar o próprio ritmo. Estabeleçam limites, gente. Digam não quando vocês quiserem dizer não. E também sobre colocar limites tem algo muito importante de falar, né? Porque quando a gente fala um não, a gente está acostumado a dizer sim o tempo todo. Mas se a gente falar um não, ai não, por quê? Por que você não quer fazer? Gente, o não, por menor que seja a palavra, já é uma resposta completa. Vocês não precisam justificar o não de vocês. Vocês não precisam falar, não, é por conta disso, por conta daquilo. Se vocês quiserem, tudo bem. Mas se também não se sentirem confortáveis em fazer isso, vocês também não precisam. A terceira é buscar apoio e não enfrentar tudo sozinha. Eu sei que a gente tem esse costume de querer dar conta de tudo sozinha, né? E acaba que eu queria trazer um ponto voltado para a igreja, né, para nós como irmãs na fé, família na fé, e fazer um convite que possamos ser rede de apoio a cada mulher que chega aqui. Porque às vezes a gente acha que para ser rede de apoio, a gente precisa ir na casa da fulana, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Às vezes é só dar um abraço nela quando ela chega no culto ou antes dela ir embora. Às vezes é só perguntar: você está precisando de uma oração? Você quer ajuda em oração? Tem algo que eu possa ajudar você, servir você? E principalmente dentro da igreja, onde muitas mulheres chegam tão quebradas, porque buscam refúgio justamente aqui, que é onde de fato precisa ter também entre nós que somos mulheres. Cada uma está carregando ali a sua fase, o seu problema. Então que possamos olhar também para as outras com mais cuidado, né? Praticar o autocuidado mental, físico e espiritual. E cultivar o autoconhecimento e a gentileza consigo mesma. Então procurem se conhecer, procurem entender em que momento vocês estão, o que vocês precisam, e se permitam viver isso. Se permitam se olhar com esse cuidado, né? Porque acaba que a gente espera muito do outro, que ele respeite o nosso limite, que ele nos respeite. Mas e nós? Estamos respeitando nossos limites? Ou estamos apenas querendo
caber dentro da expectativa do outro, estamos querendo apenas ajudar o outro, estender a mão para o outro, enquanto nós também precisamos desse afeto e esse acolhimento. E que muitas das vezes não vamos poder contar também que essa pessoa vá retribuir. E eu acho que é só isso, né? Pode passar, por favor? É isso, eu trouxe essa frase que é: entre fases e expectativas, seguimos aprendendo que ser mulher é se reinventar sem perder a nossa essência. Né? Nós vamos passar por diversas transformações, nós não precisamos ser da mesma forma tanto tempo até o fim da nossa vida. Eu costumo falar com as minhas pacientes que estamos em constante transformação, né? Vamos mudar de opinião, vamos mudar de hábitos e está tudo bem. Vocês não precisam ser presas dentro de um padrão único, né? Vocês são livres para ser quem vocês são, de maneira única e especial. E é isso, gente. Muito obrigada.